Função logarítmica. Acompanhe comigo a introdução. Dada a função f dos reais aos reais positivos, definida por y igual a elevado a x, obtemos dois pontos. Bom, através desta função aqui, que é uma função exponencial, do tipo y igual a elevado a x, nós podemos chegar numa função logarítmica. Mas antes disso, é importante que você saiba que a função logarítmica é o inverso da função exponencial. Então, a função exponencial ela é definida dos reais aos reais positivos. Esse primeiro conjunto aqui, que vem antes da seta, que são os reais, representa o domínio da função. Já no caso, o segundo conjunto, que vem após a seta, representa o contradomínio da função. Lembrando, pessoal, na definição de função, que numa função exponencial, ela é uma função bijetora. Se ela é uma função bijetora, então podemos dizer que o contradomínio é exatamente igual ao conjunto imagem da função. Logo, podemos dizer que os reais positivos nada mais é do que a imagem desta função exponencial. Então, como eu disse para vocês, a função logarítmica é o inverso dessa função exponencial. Agora, como é que a gente faz para obter o inverso de uma função? Então, perceba que a função exponencial ela é f dos reais aos reais positivos. Já o inverso é representado por f elevado a menos 1. E o que vai acontecer? Vai acontecer é que o domínio da função f será imagem da função inversa. E a imagem da função f será o domínio da inversa, ou seja, ocorre uma inversão de fato aqui desse processo denunciado. Então, você vai ter aqui, em vez de os reais, você vai ter os reais positivos agora como domínio e a imagem será todos os reais. Então, quando você faz essa inversão, você está obtendo a inversa. Então, para você obter a inversa de uma função, você terá que trocar y por x. Ou seja, onde tem y na função, você vai colocar o x. E onde tem x, você irá colocar y. Então, quando eu faço essa inversão, vai ficar como? No lugar do y, x, que é igual a elevado a y. Então, eu fiz a inversão aí na ordem das grandezas. Então, você tem agora x igual a elevado a y. Então, esta equação que apareceu aqui, na verdade, é o resultado da definição de um logaritmo. Vamos lembrar o que é um logaritmo. O logaritmo, pessoal, é um expoente que eu elevo à base. Então, nesse caso bem aqui, eu posso dizer que esse y bem aqui, ele que será o nosso logaritmo. Então, se você for ler, na verdade, esse x igual a elevado a y, dizemos que isso aqui é lido da seguinte forma, que o y é o logaritmo de x na base, justamente na base A. Tá? Então, você pode ler dessa maneira. E escrever, como é que seria? Escrevendo, ficaria assim. Y é igual ao logaritmo de x, justamente na base A. Então, perceba que essa equação se transformou nesta função logarítmica aqui. Y igual a log de x na base A. De fato, dá para demonstrarmos isso de uma outra maneira. Acompanhe aqui comigo. Aqui eu vou pegar esse x igual a elevado a y.
Então, eu irei logaritmar essa equação. O que seria isso? É colocar logaritmo em ambos os membros. Ó. Então, ficaria logaritmo de x na base 10 igual logaritmo de a elevado a y também na base 10. Então, como o objetivo é isolar o y, então eu vou aplicar o logaritmo da potência, que eu vou pegar esse y que está aqui no expoente e jogar para cá para frente, multiplicando. Então, quando eu faço essa passada, nós teremos y que multiplica o logaritmo de a, e isso tudo é igual a quanto do outro lado? O logaritmo de x. Então, como eu quero saber o y, esse log de a, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar y, que é igual. Aí nós temos aqui o logaritmo de x dividido pelo logaritmo de a. Então, perceba que nós temos uma divisão de logaritmos de mesma base. Então, nós podemos simplificar isso aqui e dizer que y é justamente igual a logaritmo. Aí, esse x que está aqui em cima vira logaritmando e esse o a aqui de baixo vira a base. Tá? Então, nós temos y é igual a log de x na base a. Tá? Então, esse é o modelo matemático da função logarítmica. Então, vamos para a definição. Dado um número real a, sendo que esse a seja maior que zero e diferente de 1, chama-se função logarítmica de base a função dos reais positivos aos reais. Lembrando que agora os reais positivos é o domínio e os reais será a imagem da função. Então, essa lei matemática, né, que é definida por f de x, que é a mesma coisa que y, igual a log de x na base a. Tudo bem? Então, como eu mostrei para vocês, esse é o modelo matemático da função logarítmica. Agora, vamos ver o gráfico da função logarítmica. O gráfico de uma função logarítmica, pessoal, é uma curva, como você pode perceber, que ela pode ser crescente, como está mostrando aqui, ó, nesse primeiro exemplo, ou decrescente, como está mostrando aqui nesse segundo gráfico, aqui, ó, nesse segundo exemplo. Mas o que define se ela é crescente ou se ela é decrescente? Ela vai ser crescente, pessoal, quando a base do logaritmo for um número maior do que 1. Veja só, a base. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho log de x na base 2. Ó. E como 2 é maior que 1, por isso a função ela é crescente. Já no caso, ela será decrescente quando a base do logaritmo for um número compreendido entre 0 e 1, ou seja, for maior que 0 e menor que 1. Então, veja nesse exemplo aqui no item B. Y igual a log de x na base meio. Então, perceba que a base aqui, ó, é 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é um número compreendido entre 0 e 1. Por isso, a função ela é decrescente. Tudo bem aí, pessoal? Então, perceba que tanto no formato crescente quanto no decrescente, nesse modelo aí, a forma mais simples, corta o eixo do x nesse ponto bem aqui, ó. Nesse ponto que tem como x 1 e o y 0. Aqui também, ó, decrescente, né? Corta o eixo do x, exatamente onde o x é 1 e o y é a origem, né? No caso, 0, no ponto 1 e 0. Agora, observando esses dois gráficos, perceba que tanto o crescente quanto o decrescente, eles não possuem nenhum contato com o eixo do y. Eles não cortam o eixo do y. Lembra da função, do gráfico da função exponencial, em que o gráfico da função exponencial, já quando era crescente, não cortava o eixo do x. Ó. Cortava o eixo do y, mas não cortava o eixo do x. E aqui na função logarítmica é totalmente o inverso. Corta o eixo do x, mas não corta o eixo do y. De fato, são duas funções inversas. Tudo bem? Beleza. Agora nós temos aqui o domínio da função, né, da função logarítmica, que são todos os reais, e a imagem, todos os reais. Também decrescente, o domínio são todos os reais positivos, e a imagem são todos os reais.
Bom, agora fazendo um comparativo entre uma função logarítmica e uma função exponencial, nós podemos observar graficamente essa diferença. Então, esse gráfico de cinza, né, aqui em cima, corresponde a uma função exponencial do tipo y é igual a elevado a x. Já no caso, essa outra curva, esse outro gráfico aqui preto, corresponde à função logarítmica y igual a log de x na base a. Tudo bem? Então, uma é o inverso da outra, certo, pessoal? Agora, observe o seguinte, que os gráficos de uma função e de sua inversa, eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares nada mais é do que essa reta pontilhada que passa na origem, exatamente no meio, formando aqui, ó, um ângulo de 45 graus nos dois lados, já que é uma bissetriz, ela divide o ângulo de 90 graus ao meio. E essa reta, por ser uma reta, é uma função do primeiro grau do tipo linear, y igual a x, ó, que nós chamamos essa reta, né, de simplesmente bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que ímpares? Porque pega o primeiro e o terceiro quadrante, tá? E por ser uma bissetriz, pessoal, ela serve como se fosse um espelho, né? Por exemplo, esse gráfico cinza da função exponencial é como se fosse o objeto, e o gráfico mais escuro aqui embaixo, essa curva escura, que é da função logarítmica, é como se fosse a imagem. Uma é uma imagem da outra, e ambos aqui são crescentes. A mesma coisa vale para a decrescente. Ó. Observe, está aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Que é da função linear y igual a x. E aqui nós temos o gráfico da função exponencial, que é esse cinza, y igual a elevado a x, decrescente, tá, pessoal? Será decrescente, claro, se a base for um número entre 0 e 1. E o gráfico da função logarítmica, também decrescente. E perceba que eles se cruzam exatamente nesse ponto, que exatamente passa essa bissetriz. Então, elas são exatamente, é uma reta de simetria, tá? Então, esses dois gráficos aqui, uma é uma imagem do outro. Eles são inversos, um em relação ao outro. Na verdade, eu posso dizer com toda certeza, né, por exemplo, que essa parte do gráfico da função logarítmica é exatamente igual ao que está do outro lado aqui, ó, da função exponencial, que está aqui. Como também eu posso dizer que essa parte do gráfico aqui, ó, que corresponde à função logarítmica para cá para baixo, ela é refletida como imagem para o outro lado desse gráfico aqui da função exponencial. Tá? Então, é o inverso do outro. É espelhado por essa bissetriz aqui. Tudo bem?